Olá, meu nome é Fernanda, da Revolução do Amor, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre cérebro. O cérebro, ele é dentro da nossa metodologia Trieb, ele é o nosso grande carro-chefe no cuidado. Tudo mas a gente tem uma atenção maior no cérebro, porque a gente trabalha com a reorganização neurológica ou a organização neurológica, de modo que a criança com desenvolvimento atípico ou não, ela vai poder desenvolver-se plenamente para realizar o que ela quiser, porque todas as informações, elas saem do cérebro. Se eu resolver que eu vou ler alguma coisa, foi uma decisão do cérebro. A leitura, ela não só é visual, como ela acontece dentro do cérebro. O mesmo funciona para se andar de bicicleta, o mesmo funciona para qualquer coisa que a gente decidir fazer. Inclusive dormir. Para vocês terem ideia da importância do cérebro, o cérebro ele só tem, de todo o nosso peso corpóreo, 2% é o cérebro, não é grande coisa. No entanto, o consumo de oxigênio que o cérebro faz é 25% do total de oxigênio que nós temos dentro do corpo. Essa é a grandiosidade do cérebro, que é a máquina que comanda tudo, e o quanto é importante a gente manter o órgão livre para respirar, porque ele está usando 25% de oxigênio. Então, um cérebro limpo, um cérebro saudável, é um cérebro que dá conta de se respirar muito tranquilamente, até porque é através da oxigenação que se dá o ATP, que é o que dá energia a cada segundo, a cada milésimo de segundo, para o corpo poder funcionar de uma forma ótima no ambiente. É disso que a gente está falando. Então a gente vai do grande, do todo, que é o corpo, até o cérebro, até o oxigênio, até a ATP, que é o que faz para todos nós, a cada segundo, criar mais energia, que é o que nos mantém vivo, é o que nos mantém desperto para fazer a realização da nossa vida. Quando esse mecanismo da respiração celular, esse ATP, essa transformação da mitocôndria, ela não funciona de forma ótima, o corpo padece. E o corpo padece porque o cérebro está padecendo. Daí a importância do cérebro. Se a gente cuidar e formar um cérebro ótimo, e a preocupação da Trieb é exatamente essa, a gente está focando diretamente em tudo o que é necessário para se ter um cérebro funcionando 1000%, é isso que vai garantir que qualquer ser humano possa realizar, seja qual for a tarefa que se é pedido ou que o próprio ser humano escolhe. Então, falar, comer, andar, ler, enfim. Para falar um pouquinho do cérebro, e só para dar uma introduzida bem pequenininha, a gente tem 100 bilhões de neurônios no cérebro, e ela faz 100 trilhões de conexões. É muita coisa. E só para vocês saberem, 100 trilhões de conexões é a quantidade que a gente tem de célula no corpo. A gente tem de 70 a 100 trilhões de células. E só 100 bilhões de neurônios dão conta de fazer 100 trilhões de conexões. Essa é a importância do cérebro. O cérebro é sempre exponencial, ele sempre consegue trabalhar em níveis sempre exponencial. É sempre muito magnânimo, porque é ele quem controla, ele é o sistema. O que faz a inteligência, quando se diz que alguém é inteligente, ou gênio, ou não tão inteligente assim, é exatamente a conexão entre os neurônios, que são a sinapse e as parasinapses. Então, quando dá o elétrico, o choque, porque é isso que acontece, o tempo todo o cérebro é um sistema elétrico, é ele quem dá conta, são as sinapses entre os neurônios. Mas olha que lindo saber, que interessante saber. Na realidade, no nosso cérebro, apesar de a gente achar que é neurônio que está mandando no nosso cérebro e tudo mais, quem manda de fato, eles mandam, os neurônios funcionam, mas existe uma bainha entre os neurônios que faz uma ligação na célula do neurônio entre um e outro, que são as glias. É chamada de glia, que é uma parte,
a essência, a produção dela é de gordura. Então, é isso que faz as sinapses acontecerem. A informação, o receptor de informação, a informação ela acontece com essa sinapse que é nessa bainha, que eles chamam bainha de mielina, que são as glias. Existem vários tipos de glias, e a glia, na verdade, ela faz parte... 90% do nosso cérebro é formado de glias. Só 10% é formado de neurônio. 90%, então tem linhas que falam que é 90%, tem linhas que falam que é 90%, então fica essa média entre 80% e 90% de glias, e o restante 10 ou 20% seria de neurônio. Então a gente fica às vezes achando tão importante a questão do neurônio, isso aqui estraga neurônio, machucou nessa região e portanto essa região não vai se recuperar. E na verdade as glias, elas são as grandes receptoras e as comunicadoras de informações, então, e elas se regeneram. Então, por exemplo, quando se tem o Alzheimer, por exemplo, as doenças de Alzheimer, que é uma inflamação nas glias. São elas que estão inflamadas por conta de glúten, ou pode ser por envenenamento, metais pesados, seja lá o que for, mas são as glias que muito açúcar, que é o próprio glúten, que acaba causando essa inflamação, que é chamada inclusive de diabetes, a terceira diabetes, né, que se fala hoje em dia, que é o Alzheimer, se dá em glias. Outra doença também que se dá nas glias é quando tá desencapado o fio, tá havendo uma falta dessa gordura, dessa mielina, que é a esclerose múltipla. E aí a pessoa vai perder o movimento, porque o neurônio lá responsável por essa informação tá desencapado, tá dando choque, que é uma doença autoimune, e aí a glia que tá sendo... que é a glia que tá, de algum modo, faltando alguma substância para que ela possa... A glia não tá fazendo o encapamento da membrana do neurônio, e aí dá essa doença que é a esclerose múltipla, né? É o desencapar dos neurônios. A glia, o lindo da glia é que ela se recupera, ela trata de se recuperar, é daí que vem também a neuroplasticidade. Se você tá sofrendo hoje, mas você muda a sua alimentação, muda os seus hábitos, ou passa a estimular de um outro modo, essa glia ela é recuperada. Então, é ela que faz a comunicação no cérebro, e ela não por isso é daí que vem a nossa neuroplasticidade, que nós da Trieb a gente luta tanto em deixar claro que existe a possibilidade, sim, de qualquer criança que hoje tem um diagnóstico fechado, seja por uma questão da síndrome, uma questão de, enfim, CID-10, que os caras resolveram escolher lá, e aí essa criança tem aí esse diagnóstico, ele pode ser revertido, sim, se houver a estimulação e finalmente a organização de um ambiente saudável cerebral, para que então ela possa desenrolar. Que é o que eles chamam da neurogênese. A neurogênese nada mais é do que a criação de novas células neurais ou gliais, mas que de qualquer forma ela tá aí justamente para dizer que não, é capaz, é possível sim. Antes achava que não, mas estudos recentes viram que não, é capaz sim. O cérebro, ele é capaz da regeneração de si, da neurogênese, e ela é principalmente responsável, uma das contribuições para a neurogênese, ela também está na movimentação do corpo. Então a gente de novo volta para a estimulação motora, para a estimulação de tátil, para a estimulação seja qual for, visual, que a gente acredita assim que esse neurônio ou essa glia que está pouco desenvolvido ou não desenvolvido, ou por alguma razão não se perdeu aquela parte, né, se nasceu sem essa parte, a gente sabe que dá para recuperar, e outras partes do cérebro farão essa função, ela vai desenvolver.
Então, dentro da neurogênese, um cérebro jovem, se leva de 6 a 7 semanas para se criar novas células neurais ou gliais. Então é possível sim, é com isso que a gente trabalha. E só para dar um exemplo, a gente consegue isso pela movimentação ou estimulação correta motora, vai aumentar ainda mais essa neurogênese. Só de andar, só de correr, qualquer pessoa, você já facilita isso. Mas se você tem uma criança aí com um desenvolvimento atípico por um motivo ou outro, tem movimentos já sabidos, já conhecidos, que utilizando aquilo você aumenta a capacidade da neurogênese. A alimentação é outra também, você tornando o ambiente com mais oxigenação, ela é capaz também. Então, a alimentação e a suplementação. E eu vou finalizar esse e-mail, esse vídeo, para dizer o seguinte: existem algumas suplementações que são fundamentais para a gente, para poder auxiliar o cérebro na sua função. A gente só tá lá para suplementar, para ajudar mais, para dar um suporte melhor. E a minha dica de hoje é ômega 3. O ômega 3 ele é consumido, ele faz a capa, ele ajuda na formação da capa da mielina, então ele é excelente para o cérebro, para qualquer para qualquer pessoa em qualquer idade. A dosagem fica a critério do médico, então eu sugiro que vocês procurem um médico que saiba disso, para eles poderem dizer quantos anos tem a criança, qual é o peso dela e qual seria a dosagem certa. Isso mas também serve para você mãe, para você pai, para você avô, para qualquer um que queira dar uma turbinada no cérebro. Então a minha dica é o ômega 3. O sistema límbico, que é uma parte do cérebro, ela se alimenta exatamente do DHA. Às vezes a depressão tá por conta de uma falta do ômega 3, então vale a pena repor. Às vezes uma doença mais séria, como uma esquizofrenia, hoje em dia ela é curada com altas doses de ômega 3, então vale a pena investir no ômega 3. E uma outra dica também é a vitamina B12, porque ela, entre outras coisas, ela é responsável pela formação de sangue. E o sangue, do sangue em si, é o sangue quem traz o oxigênio. É ele quem conduz o oxigênio, é no sangue, é nas hemácias que se faz a troca. Então, às vezes a pessoa tá fadigada, a pessoa fica cansada, ou a pessoa tem anemia e não se sabe o que é, ou às vezes a pessoa tem até uma doença e não se sabe qual é o motivo dessa doença, e aí vai ver uma falta da vitamina B12. Então, vale a pena ver se tá havendo falta da B12. A B12 provavelmente ela faz falta necessariamente em quem não come carne, porque a B12 ela só a gente consegue dar conta de ter B12 comendo carne vermelha ou mexilhões. Depois disso é muito difícil ter. Então, se você não come, se seu filho não come carne vermelha, a chance de ter B12 aí, a falta de B12 é muito grande, e é isso, a B12 ela acaba auxiliando nessa questão da troca gasosa. E a minha dica também, afinal, a última, é a vitamina D, que na verdade ela é um hormônio esteroidal e ele está funcionando em 82% do nosso DNA, ela funciona diretamente lá. Então vale a pena a gente ver como tá os níveis de vitamina D para todos nós. E porque às vezes a célula não está dando conta de realizar o que quer que seja, que no final é sempre a questão do oxigênio, a troca para poder fazer o ATP das mitocôndrias. E se aquilo lá não está funcionando de forma ótima, o corpo ou a criança ela não vai responder de forma como a gente está aguardando ou está esperando. Ou ela pode responder melhor se a gente potencializar ainda mais esse organismo e esse cérebro. Então é isso, fica a dica e a gente se vê novamente. Até a próxima. Um beijo.